Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rodrigo Araújo Pinheiro. Eu sou um dos autores desse trabalho que foi aprovado no 16º Congresso Cearense de Pediatria, junto a esses autores que foram acreditados aqui na parte de baixo da página. Nosso trabalho é uma revisão comparativa sobre a esclerose múltipla pediátrica. Falando um pouco sobre a introdução e o método utilizado na pesquisa, a esclerose múltipla é tipicamente encontrada em pessoas de 20 a 30 anos de idade, mas ela pode se manifestar em qualquer fase da vida. Falando nisso, aproximadamente 3 a 5% dos pacientes com esclerose múltipla têm uma apresentação pediátrica, ou seja, são menores que 18 anos no aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Essa é uma fase da vida que é muito propícia para a gente utilizar para entender a etiologia dessa doença, por isso que a gente escolheu esse tema. O método da nossa pesquisa foi uma revisão de literatura a partir de pesquisas nas bases de dados da PubMed, da Science Direct, da Cielo e da Cochrane, por artigo dos últimos 5 anos, utilizando os escritores Pediatric Multiple Sclerosis, Epidemiology e Risk Factors. Falando um pouco sobre os resultados da nossa pesquisa, foram encontrados 32 artigos de revisão com os escritores utilizados, dos quais 12 foram selecionados para a gente elaborar esse resumo. E algumas coisas chamaram a nossa atenção de particularidades que se destacam na apresentação da esclerose múltipla pediátrica, em detrimento a apresentações em outras fases da vida. Uma primeira é a semelhança clínica com quadros de encefalomielite disseminada aguda, a ADEM. O segundo é a maior taxa analisada de surtos. Terceiro é a maior prevalência da forma remitente recorrente da doença. O quarto é que pessoas que apresentam esclerose múltipla pediátrica tendem a apresentar surtos mais graves a pessoas que têm a esclerose múltipla em outras fases da vida. O quinto é o maior risco de disfunções cognitivas. E o sexto é a melhor capacidade da recuperação clínica pós-surtos. A gente também encontrou que o fator genético mantém-se com um grande papel na manifestação da doença. Pessoas com histórico familiar de esclerose múltipla têm uma chance muito maior de apresentar essa doença em qualquer fase da vida. Apesar disso, fatores de risco ambiental também são muito importantes. Exposição prévia ao fumo passivo é um fator de risco. Infecções virais prévias, como pela infecção pelo vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, também é um fator muito interessante, porque crianças com esclerose múltipla pediátrica tem uma taxa de infecção prévia pelo vírus muito maior do que crianças que não têm esclerose múltipla pediátrica, sugerindo aí uma possível correlação da doença com a esclerose múltipla. A obesidade infantil também é um fator de risco, e os baixos níveis de vitamina D também são fatores de risco. Em conclusão, a gente notou um aumento do interesse no estudo da esclerose múltipla pediátrica, principalmente pela possibilidade da melhor exploração de fatores de risco relativos à doença. Também foi encontrado que na esclerose múltipla pediátrica tem uma melhor resposta terapêutica e tanto no adiamento da progressão dos sintomas da doença, quanto por evitar que tenham sequelas na vida adulta. E com o avançado desses estudos sobre a fisiopatologia da esclerose múltipla, a gente também pode aguardar futuras intervenções precoces, como, por exemplo, vacinas para o vírus Epstein-Barr. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho, e nós agradecemos pela atenção.